Já desenvolvi o método fenômeno, agora é hora de fazer o método padrão. Boa. Método padrão. Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez, respondendo a pedidos, resolvi trazer o método de interpretação para questões de linguagens do Enem. Primeiramente, eu quero pedir para vocês, se puderem, me seguirem lá no Instagram, que eu estou pensando em fazer um trabalho por lá, passar algumas dicas por lá também. Eu deixarei o link aqui do meu Instagram na descrição. Agora, trazendo algumas observações antes de trazer o método em si. É um método que vai te trazer agilidade e velocidade na resolução das questões. Não necessariamente você vai aplicar ele e você vai começar a acertar questões que você já não acertaria antes. Porém, você vai acertar com mais facilidade e mais rapidez, né? Então, você vai resolver a prova sem gastar tanta energia, como eu já disse no outro vídeo. E pessoal, a prova de linguagens é uma prova de feeling, é uma prova diferente da prova de humanos, da prova de natureza. Inclusive eu vou trazer também um método de natureza, então se inscreva e acompanhe o canal, que eu também vou trazer esse método que está quase pronto já. Então pessoal, está aqui o método arquétipo, o método que eu apelidei também de método padrões, em que você vai utilizar para acertar as questões de linguagens do Enem. Como é que funciona todo esse esquema aqui que eu mostrei para vocês? Bom, primeiramente, toda questão está inserida em um padrão. O que seria esse padrão? Seria um padrão gramatical, ou um padrão literário, ou um padrão artístico, né? Além de que tem as questões que ele pede o que ele quis dizer, o que o autor quis dizer, que são, no caso, todas as questões de inglês e também estão aí no decorrer da prova, porque a prova é quase em si interpretativa e esse tipo de questão são questões puramente interpretativas. E aí, após você identificar o padrão, né, se é gramatical, literário ou artístico, você vê o que a questão quer. Se ela quer o que causou o padrão ou o que o padrão gerou como consequência. E são só essas coisas, né? Tem que ter um pouco de criatividade para identificar certinho, mas com a prática vocês realmente vão conseguir acertar. Então vamos para 4 questões que eu irei resolver com vocês e uma de cada padrão, né? Padrão de interpretação, padrão gramatical, padrão literário e o padrão artístico. A primeira questão é uma questão de português, né, de gramática. E vou ler aqui e responder com vocês. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua é... Então, o que a gente identificou aqui, que se trata de um padrão gramatical, né, composição estrutural do texto que ele está falando aqui, e ele quer o que causou o padrão gramatical chamado falada, língua falada, né, falada com modalidade falada da língua, no caso. O que causou essa modalidade falada da língua, né? O que causou esse padrão gramatical. Então vamos ver aqui no texto. Eu gosto muito de passear, sair com minhas amigas, brincar na porta, andar de patins, bicicleta quando eu levava um tombo, eu era palhaço. Eu acho que foi uma das frases assim mais gostosas da minha vida. Bom, temos aqui um textinho e tal. É meio irrelevante a gente entender o texto, assim, compreender ele profundamente, porque ele quer uma coisa mais estrutural do texto, né? E predomina a linguagem formal, entrecortado por pausas, modalidade falada da língua. Predomina a linguagem formal, entrecortada por pausas. Seria isso. Foi isso que causou a modalidade falada da língua, que causou o aparecimento dela no texto, né? Tem que pensar meio fora da caixinha, pessoal. Eu sei que às vezes é meio confuso de entender, mas se você for pensar longe, você consegue sim encontrar esses padrões aí. Então vamos ver. Vocabulário regional, realização do plural, ausência de elementos promotor de coesão entre os eventos narrados. Mas em fala a gente tem também elementos promotores de coesão, né? Como eu mesmo estou falando com vocês aqui, então eu estou usando elementos de coesão, então não necessariamente é essa, presença de fatores de frases incompreensíveis. Então, seria essa aqui, olha, verdinho está correto. Vamos para a próxima. A próxima é a questão de literatura do Enem, né? O título do poema explora a expressividade de termos que
representa o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é correto afirmar que, no caso aqui, ele quer algo mais de o que ele quis dizer, né? Não é uma questão puramente de um padrão literário, né? É um padrão aqui do que ele quis dizer. Então, o que o autor quis dizer, na verdade, com esses recursos, expressividade, que é se expressar, né? O que ele quis dizer, na verdade? Elogia e mitologia, meu coração, de 1972. Já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas orelhas, que há cabras malignas que há. Cardumes de hienas infiltradas no pão da unha na alma. O porco belicoso de radar, o que sangra e ri, o que sangra e ri. A vida anoitece provisória. Centuriões, sentinelas do Aipoc. Legal. Então é correto afirmar que o poeta utiliza a série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Talvez não, né? Ele não quis ser impreciso aqui nos significados. Dá pra gente ver, né? Porque ele tá falando de um conflito, um momento histórico. Então, morcego, cabras e hienas, metáforas da vítima do regime militar vigente, né? Morcegos. Não, acho que não são as vítimas, cabras malignas, né? A vítima não seria as pessoas malignas, né? O porco é animal difícil de presença no momento de resistência. O poeta caracteriza um momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Seria isso, né? Centuriões e sentinelas sincronizam agentes que garantem a paz social. Paz social experimentada? Não. Seria essa, então. Pessoal, então o poeta caracteriza um momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Então seria o que ele quis dizer, né? Uma questãozinha básica de interpretação, você não precisa pensar muito, né? E excluindo, né, as que estão erradas. Agora vamos para essa questão aqui, que o que eu vi aqui é de literatura, de método literário, né? Método não, é padrão literário. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que... Então, pessoal, quando a gente lê uma questão dessa, a gente vê que a gente precisa entender um pouco do conteúdo, né? Pelo menos o básico do conteúdo de literatura. Transparência, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que... Então, a gente vê que aqui a gente tem um padrão literário em que ele fala do modernismo, né? Fase inicial, padrão literário, fase inicial do modernismo. Então ele quer saber o que ela gerou como consequência, né? A fase inicial do modernismo, como consequência o que na literatura? Então é isso que a gente tem que saber, né? Vamos ler o texto. Quando o Almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda estava passeando em Paris quando ele voltou de viagem. Alegre, não faz mal, isto é boa gente, vou arejar outra vez. Outras coisas mas barulho vucu-vucu, tal qual os repeliam, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então, cujo propósito estético transparece no poema por um olheiro que gerou como consequência no texto, né, configuração ideal de nacionalidade pela integração regional, remonta com a assente sobre viés iconoclasta, repercute a manifestação do sincretismo religioso, descreve a gênese da formação do povo brasileiro, promove inovação no repertório linguístico. Então, pessoal, primeiramente, bora analisar também os verbos, né, que eu ainda não falei, mas são essenciais nas questões de literatura e questão de linguagens em geral. Aqui no caso ele fala configura o ideal de nacionalidade, repercute manifestações, descreve a gênese, não está falando de gênese do povo brasileiro, promove inovações no repertório linguístico, está remontando ao colonialismo assente sob um viés iconoclasta, né? Por um eu lírico seria o cara que escreveu, né? Então seria isso aqui, né? Vamos resolver. Resposta correta, né? Então, pessoal, agora vamos para a próxima questão. Questão é de artes, né? Vemos aqui essa imagem, né? Parece bem um touro. Na obra Cabeça de Touro, material descartado torna-se objeto de arte por meio da... Então, aqui temos um padrão artístico, né? Bom, esse material descartado, né?
em forma de obra de arte, gerou como consequência um objeto de arte, né? O padrão aqui seria o padrão artístico, uma obra de arte, gerou como consequência um objeto de arte por meio da reciclagem de matéria-prima original, complexidade da combinação de formas abstratas, perenidade dos elementos que constitui a escultura, mudança da funcionalidade para a integração dos objetos, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Então o que parece aqui? Parece que ele mudou a funcionalidade pela integração dos objetos, né? Que foi no caso essa arte aqui que representou isso. Deixa eu ver. Correto, isso. Então é isso, pessoal. Bom, lembrando que não fique tão afoito, né? Tipo, não tente se superar a todo o tempo no quesito responder questão mais rápido, que pode ser que isso faça com que você perca questões. Na verdade, use e chegue até um limite em que você consegue fazer a prova inteira, não se desgastando muito e conseguindo resolver todas as questões por meio desse esquema aqui. E o método de ciências da natureza já está praticamente pronto. Para mim, ainda é um método ainda mais completo, melhor, né? Todos são aplicáveis, mas o método de natureza está extremamente muito bom. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e até a próxima.